Olá, eu sou Francisca Santos, trabalhadora do Centro Espírita Passos de Luz, de Buriti dos Lopes. E estou aqui mais uma vez para realizarmos a reunião pública, que é o momento de levar o Evangelho de Jesus Cristo ao lares. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 10 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E nós iremos começar com a leitura da mensagem. A mensagem é: na luz da compaixão. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra te não envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças, compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam, compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam, compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem, compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhe suportares assédio, sem que partam de ti. No fundo são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zuzindo-lhe a cabeça. Nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros, e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Então, essa linda mensagem está no livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus, de Francisco Cândido Xavier. E agora nós iremos realizar a prece inicial. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Vamos agradecer pela nossa saúde. Vamos pedir a Deus que esteja conosco em todos os momentos, que possamos seguir nossas jornadas com fé, com esperança, com harmonia, com equilíbrio. Que Maria de Nazaré esteja conosco, nos guiando, nos amparando. Que possamos ajudar sempre o próximo, que possamos aliviar os sofrimentos alheios, que possamos orar por aqueles que necessitam. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, como eu já falei inicialmente, nós vamos hoje falar sobre o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o capítulo inicia com esse item: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens
quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então, já que nós vamos falar do capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, o que vem a ser misericórdia? Misericórdia é um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Então, quando nós agimos com misericórdia, na verdade, é como se nós estivéssemos nos colocando no lugar da outra pessoa, né? E aí, quando você se coloca nessa situação, você passa a sentir um pouco do sofrimento do outro, a sentir o que o outro está sentindo. E daí vem a compaixão. E quando você tem compaixão por alguém, você age com misericórdia. Você procura ser solidário àquela pessoa. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Então, a misericórdia, ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Então, geralmente a pessoa que age com misericórdia, ela perdoa, ela esquece as faltas alheias, né? E isso demonstra que ela é uma alma que tem uma certa grandeza. Aquela pessoa que age com misericórdia, ela é uma pessoa calma, uma pessoa branda, mansa, ela tem caridade. Agora, aquela que não age com misericórdia, ela é uma pessoa geralmente ansiosa, de uma personalidade sombria, né? Então, o Evangelho nos diz: ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros, né? Então, a pessoa que é misericordiosa, ela perdoa os pecados, né, alheios, os erros, porque ela compreende que ela também tem erros, que ela também falha. Como é que ela vai pedir a Deus que a perdoe se ela não consegue perdoar os erros do próximo? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, o Evangelho nos ensina que nós precisamos exercer a misericórdia no nosso dia a dia e que ela não tem limites. Você pode usá-la sempre que achar necessário. Lembrando que a misericórdia é você procurar se colocar no lugar do outro, você entender o que o outro está sentindo e a partir daí você se torna solidário a essa pessoa.
Continuando falar sobre o perdão, o Evangelho nos ensina também que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Então, existem duas formas de perdoar. A forma verdadeira, que é aquele perdão que nós costumamos falar, que é o perdão de coração, porque ele não tem nenhum pensamento, nenhum sentimento oculto. A pessoa esqueceu o que aconteceu, perdoou de verdade e seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido. E existe o perdão que não é de verdade, que é aquele perdão da boca para fora, né? Como se costuma dizer. É quando a pessoa diz que perdoa, mas na verdade ela quer mais demonstrar, né? Que os outros saibam que ela perdoou, como ela é generosa, mas que na verdade ela guarda sentimentos, pensamentos ocultos, como por exemplo, às vezes ela diz para a pessoa que perdoa, mas aí no íntimo dela ela pensa: eu disse que perdoei, mas eu não quero ver essa pessoa, eu quero distância dela, né? Não quero mais conversa com ela. Então, nesse caso, não foi um perdão verdadeiro, porque a pessoa está com um sentimento oculto, está com um pensamento por trás, né? E o Evangelho nos ensina que nós temos que perdoar de verdade, porque para o perdão, para a misericórdia, Jesus nos ensina que não tem limites. Outro item do Evangelho, nesse capítulo, é reconciliação com os adversários. Então o Evangelho diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Então, essa passagem aqui do Evangelho, ela fala sobre a reconciliação com os adversários, né? Que nós devemos perdoar enquanto nós estamos aqui na vida terrena, para não levar desavenças, né? Além túmulo, para depois da morte. Porque a morte, ela não nos livra dos nossos inimigos. Existem os espíritos vingativos que perseguem muitas vezes, né, com seu ódio, aqueles contra os quais guardam rancor, né? Então, às vezes, as pessoas têm uma desunião, aquela que partiu primeiro, ele levou consigo o ódio, o rancor, e aí ele decide se vingar.
né? E ele passa a atormentar aquele outro que ainda está na vida terrena. Passa a atormentar, passa a ferir seus interesses, né? A pessoa que está sofrendo essa influência é o que nós chamamos de obsidiado. Essa pessoa, ela passa a ser influenciada de forma negativa pelo espírito vingativo, ela passa a ter atitudes que ela não tinha, a praticar coisas ruins, né? E esse é a chamada obsessão. E tem os casos ainda mais graves, né, que se chama subjugação e possessão, que é quando a pessoa que está ainda na vida terrena, ela tem a influência de um espírito, né, vingativo, um espírito que está em sofrimento, e essa influência é muito forte, né, que ela fica já quase sem o domínio da sua própria personalidade, do seu organismo. E por que que isso acontece? Por que existem esses casos de obsessão? Por que Deus permite que isso ocorra, né? Então, na verdade, Deus permite para os punir do mal, né, que praticaram também. Então, essa pessoa que está sendo obsidiada, está sendo influenciada por um espírito ruim, ela também deve ter feito coisas ruins, né, para sofrer essas consequências. Ela deve não ter perdoado, ela deve não ter agido com caridade, né? Ela deve ter ofendido o próximo. E nós sabemos que existe a lei da ação e reação. Tudo tem consequência. Se praticarmos coisas boas, teremos como consequência coisas boas. Se praticarmos coisas ruins, teremos também consequências ruins. Então, é importante, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare o quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, né? Que cada um repare as falhas, os erros que cometeu para com seu irmão, que perdoe os seus inimigos, né? A fim de que quando a morte chegue, esteja apagado qualquer motivo de discórdia, de desunião. Então, quando Jesus recomenda que nós nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente para apagar as discórdias da nossa atual existência. É principalmente para que essas desuniões não se perpetuem nas existências futuras, né? Porque, como diz no Evangelho, não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, não vamos guardar rancor, ódio, né, qualquer sentimento ruim para com o nosso próximo. Nós devemos resolver qualquer desunião aqui mesmo na vida terrena. Nós devemos praticar o perdão, procurar ajudar o próximo no que for possível, para que nós tenhamos uma vida terrena bem equilibrada e para que não possamos levar essa desunião, essa discórdia para a vida futura, para o além-túmulo, né? Que aí irão gerar outros problemas mais adiante, como já falamos. Um outro item desse capítulo
fala sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Quando diz, ide reconciliar-vos com vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, o homem precisa haver perdoado o seu irmão, precisa ter reparado algum erro que fez com seu irmão. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque aquele que vai pedir perdão a Deus, sendo que ele já perdoou, já resolveu alguma desavença com seu irmão, ele está com o coração livre, né? Está com o coração purificado. Então, entrando no templo do Senhor, ele deve deixar todo mau pensamento, todo mau sentimento com relação ao seu irmão. Quando a pessoa vai pedir a Deus o perdão, sendo que ela fez a parte dela, ela perdoou o seu inimigo, né? Ou seu ofensor, ela já vai com o coração limpo, então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno, né? Então os espíritos benfeitores estarão na sua companhia e suas orações, sua prece será melhor ouvida. Então Jesus nos ensina, deixai a vossa oferenda junto do altar e de primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Então a melhor forma de agradar a Deus é não guardando rancor, não guardando nenhum ressentimento para com seu irmão, porque somente dessa forma ele será perdoado também por Deus, né? E será melhor amparado em todas as situações. Um outro item fala sobre o argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, um dos defeitos da humanidade consiste em ver o mal de outrem, antes de ver o próprio mal, né? Então, nós temos esse hábito de apontar os defeitos dos outros, os erros, e não olhar para o nosso interior, para o nosso próprio defeito, porque todos nós temos, né? Todos nós somos suscetíveis ao erro. Então, para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Dessa forma nós
iríamos enxergar de forma mais fácil nossos próprios defeitos, né? Agora, por que que costuma acontecer isso? Por que que nós observamos mais o erro dos outros do que o nosso? O Evangelho nos ensina que é devido ao orgulho. É o orgulho que faz o homem dissimular os seus próprios defeitos, faz o homem esconder os seus defeitos. Ele não quer assumir que errou, não quer assumir que tem aquela característica ruim, né? Então, devido ao defeito, aliás, ao orgulho, ele esconde os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Por isso que o orgulho, ele é o pai de muitos vícios, né? E não deixa que a pessoa tenha algumas virtudes. O orgulho se encontra na base de quase todas as ações humanas. Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso. Então, nós devemos combater o orgulho dentro de nós. E dessa forma, nós não iremos julgar tantas outras pessoas, condenar tantos outros, né? Porque nós sabemos que nós também temos nossos próprios defeitos, erros. Então, nós temos que agir com misericórdia para com os outros, devido todos praticarmos erros, devido todos praticarmos situações, passarmos, né, por situações que são ruins também. Existe uma outra passagem, né, que não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nós nos absolvemos. Antes de censurar alguém uma falta, vejamos se a mesma reprovação não nos pode ser feita. Então, é o que nós comentamos há pouco, né? Todos nós temos erros, temos defeitos. Como é que nós vamos condenar alguém, vamos julgar alguém, se nós temos nossas próprias dificuldades? Então, este capítulo, bem-aventurados os que são misericordiosos, nos traz grandes ensinamentos. Fala sobre como devemos agir para com o próximo, o quanto é importante perdoar, o quanto é importante ter compaixão, o quanto é importante ser solidário com o sofrimento, com a dor alheia. Vimos que não existe limites para a misericórdia, para o perdão. Somente se perdoarmos, seremos também perdoados por Deus. E nós temos que praticar o amor no nosso dia a dia, na nossa luta diária,
Devemos evitar qualquer discórdia, desunião, para não termos problemas na vida futura, né? Assim também como termos uma vida terrena mais tranquila, mais harmoniosa. Então, agora nós iremos realizar a nossa prece final. Nesse momento, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, ouvindo seus ensinamentos. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que está sempre conosco. Vamos pedir a Deus que abençoe todos os lares, todas as pessoas que estão nos ouvindo. Que possamos praticar a misericórdia no nosso dia a dia, que possamos ter compaixão para com o próximo, que possamos exercitar o perdão, porque dessa forma teremos uma vida mais tranquila, mais harmoniosa. Que Jesus esteja conosco, nos guiando em todos os momentos da nossa vida, hoje e sempre, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem,
as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.